Boa tarde, eu me chamo Fernanda, eu faço parte do projeto do Jardim Luiz Ribeiro e eu vou mediar o evento com vocês hoje. Eu vou trazer uma breve apresentação do projeto e da equipe que organizou o evento. Então, o Jardim Luiz Ribeiro é o primeiro jardim naturalista de plantas nativas do Cerrado do mundo. E ele fica no Instituto de Ciências Biológicas da UNB, e ele foi criado em homenagem à aluna Louise Ribeiro, que foi vítima de feminicídio em 2016, dentro do próprio Instituto de Biologia da universidade. O jardim ele foi semeado dia 7 de dezembro de 2017 como local de convivência, de memória, combate de violência contra mulheres. E agora ele se tornou um ambiente de experimentação e pesquisa científica. Alguns professores dão aulas práticas de disciplina no jardim. E uma das razões da escolha do tema de jardins e paisagens naturalistas no bem-estar é o contexto em que a gente está inserido, né? O contexto de pandemia, em que nós ficamos muito presos em casa e muitas vezes em ambiente urbano, e nós percebemos como a ausência ou presença do contato com a natureza influencia no nosso bem-estar. Além disso, nós acreditamos que o jardim seja um local de respiro, de descanso no Instituto de Biologia, além de ser uma homenagem a Louise, e é muito importante por isso. Para falar desses assuntos, nós temos duas convidadas, a Mariana Siqueira e a Priscila Castro. A Mariana é uma das idealizadoras do projeto Jardim Luiz Ribeiro. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela USP e trabalhou como arquiteta voluntária na Índia Rural e como arquiteta paisagista em um escritório na Holanda. No Brasil, ela trabalhou em projetos da Rosa Clias e foi repórter da revista de Arquitetura e Urbanismo. Ela mudou para Brasília em 2014 e hoje tem um escritório de paisagismo em Brasília e desenvolve boa parte do seu trabalho na Chapada dos Veadeiros. A nossa segunda convidada é a Priscila Castro. Ela é formada em gestão ambiental pela UNB e é aprendiz de pedagogia griot e da natureza. Ela é idealizadora do projeto Banhos de Cerrado, que é o fruto do trabalho de conclusão de curso dela, que é voltado para experiências da natureza terapêutica no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nós agradecemos as duas por estarem aqui conosco hoje. Eu vou passar a palavra primeiro para a Mariana, para lembrar vocês que o link do formulário de presença está na descrição do vídeo. Quem se inscreveu nessa atividade da Semana Universitária deve preenchê-lo. E vocês podem ir mandando perguntas no chat, que ao final das nossas falas a gente vai ter um momento de respostas dessas perguntas. Mariana, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, Fernanda, Priscila, organizadoras e organizadores do evento, pessoal que está nos assistindo. Estou super feliz de ser uma das convidadas nesse dia para conversar com vocês. Eu tenho uma relação afetuosa muito grande com o Jardim Luiz Ribeiro, naturalmente, né? E com a comunidade acadêmica que o cerca, com professoras do Instituto de Biologia e principalmente com alunas, né, e alunos de lá. Eu fico super emocionada de ouvir a fala da Fernanda, assim, né, de apresentação do que é o jardim para quem está lá, e fico muito honrada de ser parte dessa história. E hoje, assim, eu tenho feito muitas falas online recentemente, elas são sempre sobre o Cerrado, né, sobre o projeto Jardim de Cerrado, a minha relação com esse bioma, e o meu trabalho, normalmente desenvolvido em parceria, de trazer não só as plantas nativas do bioma cerrado, e quais plantas, né? Os capins, as ervas e os arbustos que compõem a base das vegetações do cerrado, além das árvores,
Então, não só de trazer essas plantas para jardim, mas de buscar criar, através da linguagem naturalista, interpretações ou representações das paisagens savânicas e campestres do Cerrado, né? Então, não se trata só de usar as plantas nativas, mas de buscar recriar algo do caráter dessas paisagens, né? Da sensação que a gente tem ao ver essas paisagens. Então, eu falo muito sobre isso. E o assunto para o qual fui convidada para falar hoje não é um assunto sobre o qual eu costumo falar. Acho que, na verdade, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Então, é uma oportunidade grande para mim para parar para pensar sobre isso, para olhar para esse assunto, porque eu tenho convicção, né, de que o contato com a natureza e com jardins traz muito bem-estar. E, e por conta desse convite eu estudei um pouquinho mais e fui vendo que isso está cientificamente provado, né? Uma das reportagens que eu li tinha um médico pediatra que prescreve contato com a natureza para as crianças. E ele até critica essa necessidade que a gente tem, social, né, de ter que comprovar isso cientificamente. Ou seja, é claro que é importante provar isso cientificamente, mas ele faz um preâmbulo de dizer em que sociedade que a gente está, que a gente precisa provar isso cientificamente, no sentido assim, como que a gente já se desconectou, né? Como que isso já não é um senso comum? E, enfim, que maravilha que haja essas pesquisas, né? Eu descobri que existe uma vertente da ciência que se chama psicologia ambiental, que vai tratar justamente disso, e que faz muitos experimentos, tem dados mesmo, assim, para mostrar várias coisas interessantes sobre as quais a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. Mas como não é minha especialidade, não é minha intenção dar uma aula sobre isso, né? Eu teria que assistir uma aula sobre isso. Perdão. No entanto, certamente é uma coisa que a gente pode aprender da nossa própria experiência. Então, eu pensei nessa fala inicial, trazer elementos de experiência para nós. Eu vou contar uma história de uma experiência própria minha e vou buscar fazer um exercício para a gente experimentar um pouco disso juntos. E posteriormente, no bate-papo, se der, eu vou introduzindo alguns dos elementos dessas descobertas que eu fui fazendo ao estudar um pouco sobre a psicologia ambiental e a importância mesmo do contato com a natureza para a saúde mental. Isso está comprovado, como eu disse. Não terminei só de me decidir inteiramente o que eu vou fazer antes. Eu vou contar a história ou se eu vou nos convidar para a experiência. Estou na super dúvida. Já pensei sobre isso várias vezes sem chegar a uma conclusão muito clara. Me deem 10 segundos de reflexão. Bom, eu acho que eu vou começar contando a história. Tá bom. Bom, e para isso eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar algumas imagens. E só fazendo um comentário antes, em cima do que a Fernanda falou, eu atuo como paisagista, né, no mercado, tenho um escritório, e foi super interessante observar como que durante a quarentena eu passei a receber contatos de clientes meus que já tinham feito os projetos e clientes que às vezes tiveram uma abordagem assim: eu não quero ter trabalho com jardim, eu não quero pagar jardineiro frequentemente, eu não quero gastar dinheiro com jardim, eu quero uma abordagem minimalista. Quero pedrisco no solo, eu quero no máximo uma trepadeira. E essas pessoas começaram a me ligar no meio da quarentena para falar: escuta, virei jardineira. E me mandando fotos das bromélias, das orquídeas que elas passaram a cultivar, plantas que passaram a trazer de sítio, e todo esse movimento, assim, né, pedindo para rever o projeto, para introduzir muito mais planta. Então as pessoas passaram a estar dispostas a investir tempo e dinheiro numa coisa que antes parecia supérfluo. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é do quanto essa presença do verde em ambientes urbanos e o contato com a natureza em ambientes naturais, inclusive uma das perguntas que foi feita, né, rolou um formulário para o pessoal responder antes dessa conversa nossa, e a primeira pergunta é: você sabe o que é uma paisagem natural? E aí eu fui uma das que respondeu: talvez, depende do que é natural, né? Mas, independente disso, a gente vai ver que esse contato com a natureza, em ambientes construídos ou em paisagens ditas naturais, é mais que uma ornamentação, é mais que um prazer, é uma necessidade que vem da evolução da espécie mesmo, né, da nossa dependência em relação à natureza e do prazer que a gente passa a ter associado
a satisfação dessas necessidades. Então, da mesma forma que a gente sente prazer quando vai dormir ao estar com muito sono, come ao estar com muita fome, bebe água ao estar com muita sede, né? A gente tem uma programação para sentir prazer na, é, na satisfação das nossas necessidades. E o contato com a natureza, o prazer que a gente tem do contato com a natureza, no fundo é a satisfação de uma necessidade também. Então é mais que uma questão ornamental. Bom, eu mudei de ideia enquanto eu ia falando. Primeiro eu vou apresentar a experiência. Então, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar 2 vídeos. Os 2 deles eu vou deixar 2 minutos rolando. E meu convite é para a gente assistir esses vídeos integralmente. O que acontece? Hoje em dia, na nossa cultura, a gente tem uma cultura digital, a gente tem uma coisa assim, de olhar para a coisa e falar, visto, entendido, próximo. Que a gente vai fazer diferente. A gente vai ficar 2 minutos numa imersão mesmo, de 2 experiências. E o convite é, não só se mantenham conectados aos vídeos, mas procurem sentir, imaginar as outras experiências sensoriais que o vídeo não vai nos oferecer. Então, vamos tentar entrar nesses vídeos e sentir qual que será que é a temperatura que está naquele ambiente, qual será que é o cheiro que está naquele lugar, né? Qual será que é a sensação associada. Vamos, de fato, fazer uma imersão, e aí depois eu conto essa historinha pessoal e a gente segue com a programação da roda de conversa, tá? Eu só não sei se vocês vão conseguir ouvir os sons, mas vocês vão me dizer. Então, vamos começar a teacher áudio. Tá. Compartilhar áudio também. Então tá bom, pessoal. Eu acho que vocês estão vendo. E agora eu não estou nem vendo vocês mais para saber se vocês estão me vendo ou não. Vou confiar que está todo mundo vendo. Então vamos assistir esses 2 minutinhos aqui. Vamos lá. Entrem na experiência. Gente, deu certo? Alguém aqui no chat só me avisa? Deu para ver? Deu para ouvir? Deu certo. Então tá bom. Então, o que eu vou pedir para quem está participando? Depois, quando a gente for abrir para conversa, narrar um pouquinho o que sentiu. Eu, por exemplo, senti uma impaciência com o sinal de trânsito, uma coisa assim, não vai abrir, né? Aquela expectativa de que aquilo aconteça. Então, assim,
entre outras coisas. Então eu queria que as pessoas guardassem aí um pouquinho, anotassem um pouco o que foi a sua experiência com isso para a gente compartilhar depois, tá? E agora vamos lá ver o segundo vídeo. Mentira. Prontinho. Tá, voltou, né, gente? Bom, eu não sei o quanto, no fundo, essa experiência por tela e tão rápido, ela é capaz de transmitir, né, de nos permitir entrar nessa diferença de sensação entre uma coisa e outra. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, né? Mas uma coisa é fato, existem hospitais hoje, por exemplo, que usam imagens, vídeos de natureza por reconhecerem estatisticamente a melhoria que você vai trazer nos pacientes em termos de resposta imunológica, pressão do sangue, várias coisas. Depois eu vou tentar ler aqui um pouquinho das coisas que eu levantei. Mas, enfim, eu vou mostrar um pouquinho agora de uma jornada que eu passei nessa quarentena, né, nessa pandemia, desde março, que é, no fundo, uma jornada de passar da primeira experiência para a segunda dentro do mesmo ambiente, né? Meses, assim, eu fiquei 5 meses sem fazer mais do que ir na vendinha uma vez por semana. Assim. E então, será que é possível dentro de um ambiente menor a gente tentar fazer uma transição, né, de um espaço que é completamente construído para um espaço que tem a presença da natureza? E por que será que pode ser tão importante ter essa presença da natureza? Né? Então, ao invés de abordar de uma perspectiva teórica, eu quero contar essa história porque eu acho que muitas pessoas podem se identificar, né, e encontrar elementos como esses na própria vida, para a gente vendo se faz sentido, tá? Então, só uma explicação antes de que rolou comigo nesse período. Eu fiquei na casa do meu namorado em Porto Alegre. E é um apartamento térreo que tem uma área externa, tá? E é aqui que começa a história, nessa área externa. Deixa eu compartilhar mais uma vez essa tela. Então é o seguinte, quando ele comprou esse apartamento, acho que foi ano passado, essa era a área externa.
essas construções aí que a gente está vendo não são o apartamento dele, eram 2 quartos que tinham do lado de fora do predinho propriamente dito, que quando ele comprou, ele já comprou com vistas a demolir para ter uma área externa adjacente ao apartamento dele, né? E a nossa sorte foi que ele mandou demolir isso em janeiro, fevereiro, acho que foi. Então, quando a gente chegou em março, né, na casa dele, isso aqui foi o processo de demolição, olha, ainda antes da pandemia começar. Essa foto aqui, eu não sei se dá para ver porque ela tá sombreada, a filha dele tá aqui, eles estavam almoçando em meio às ruínas, né, aos escombros, enfim, como é que chama isso? Um material de demolição, assim, né. Eu acho essa foto simbólica porque ela já demonstra o quanto, assim, o ambiente ainda não estava agradável, mas já era mais agradável poder almoçar ao céu aberto, em contato com o céu, com um pouquinho de vento, com o canto dos pássaros, do que dentro de casa muitas vezes, né. Então acho essa foto super emblemática. Quando a gente chegou, estava um pouco depois desse estágio aqui, já tinham removido esse piso, mas deixando a camada de concreto que tem por baixo. Então, essa foto aqui já é durante a pandemia, já estávamos ele e eu enfiados em casa o dia inteiro. Um tempo depois a filha dele veio, mas no começo, assim, era ele e eu nesse ambiente um tanto caótico, né? Era caótico, mas vocês vejam aqui que mais uma vez a gente botou a mesa do lado de fora, botou a toalha de mesa e começou a conviver com esse ambiente, porque era necessário ter um pouco de contato com o céu, com o sol, desde o primeiro dia. Então, aos poucos, a gente começou a organizar as coisas, jogar os escombros para um lado, trazer madeira. Assim, no começo, a gente ainda deu 1, 2, 3 voltas no parque, depois a gente parou, mas nessas idas ao parque a gente trouxe lenha que a gente foi encontrando lá, né? A gente foi juntando as coisas. E eu acho essa foto super engraçada dele lendo esse livro. Mais uma vez, esse ambiente caótico, cheio de bagunça, mas, de novo, ele preferia. E eu também estava numa cadeirinha de praia, de onde eu tirei a foto, lendo um livro também. Ou seja, mais uma vez, a gente preferiu esse ambiente com esse pedacinho de sol a estar lá no sofá da sala. Nessa altura ele tinha alguns vasinhos que a gente já achava assim, eram quase correspondentes a florestas pra gente, assim, a gente parava para olhar, agachava para olhar os vasinhos, ver o que estava nascendo, o que não estava, era um descanso, assim, né, poder interagir com as plantas. E claro que chegou o momento em que a gente pegou um pontalete, eu acho que chama, né, que é esse prego de metal grandão, assim, com um martelete, e começou a quebrar o que tinha ainda de piso e de contrapiso, que é a camada de concreto que fica embaixo do piso, né? Então era um esforço que valia a pena, sabe? Assim, a hora que a gente começou a encontrar pedacinhos de solo por baixo de todo esse concreto, era muito gratificante, apesar de ser cansativo. E aos poucos essa terra foi aparecendo. Era uma terra que estava, não sabemos há quanto tempo, décadas provavelmente, é, por baixo de construção, né? Uma terra que há muito tempo não via o céu, que não tinha interação com planta, com água, nem nada. Então eu revolvia essa terra para deixá-la um pouco mais fofa de novo. E foi assim que a gente formou esse canteirinho no quintal e começou a plantar coisas nesse canteirinho. Eu acho que, assim, por que isso foi tão necessário, né? Aí a gente começou a plantar sementinhas das coisas que a gente tinha na cozinha. Então, terminava de comer um tomate, plantava a semente do tomate. Terminava de comer uma abóbora, plantava a semente da abóbora. E eu reflito o seguinte: por que a gente precisou tanto de ter acesso a esses processos naturais, né? Por que não foi suficiente ficar só nisso daqui, né? E eu acho o seguinte: todas as construções humanas, elas são resultados de uma mente humana que as projetou, né? De decisões humanas feitas por pessoas, pelo ambiente cultural do momento que aquela pessoa tomou aquela decisão,
E os processos naturais, eles não dependem do nosso input, eles não dependem da gente para rolar. Claro que nesse caso dependeu de plantar, pode depender de regar, pode depender, né? A gente tem que dar suporte, tem que dar condições para esse processo natural se manifestar. E aí a experiência é que é muito relaxante interagir, observar os processos naturais, né? Que não foram formatados por uma mente humana e que não dependem. Porque a gente pode fazer. É isso, a gente dá as condições, mas a gente não insufla a vida no processo, né? A vida já está ali, a vida é um processo que já estava rolando antes da gente, vai continuar rolando depois da gente, que tem vida própria, a vida tem vida própria, né? Então eu acho que traz um descanso dessa qualidade mental humana que está sempre decidindo, conformando, né? Dividindo, categorizando, e aqui a gente passa a entrar em contato com um outro âmbito. Assim. Então, aqui essas plantinhas começaram a crescer. E aí, a nossa diversão, assim, todo dia ao acordar, antes de botar água no fogão para fazer café, o que a gente fazia era correr para o canteiro para ver o que estava rolando. E aí a gente apontava, olha, essa aqui botou uma folha nova, olha, essa aqui, o que será que é? Então, assim, a gente passava 10, 15 minutinhos agachados ao redor do canteiro, desbravando. E, de novo, é como se a gente tivesse uma floresta à disposição depois de ter estado semanas só com concreto. E aí a gente começa a entrar em contato com a poesia, né, que tem esses processos, assim. A gente começou a reparar como que a luz do sol batia, como que a luz do sol variava de uma semana para outra. O inverno estava chegando, então cada vez entrava menos sol. Quantos centímetros a menos batia de sol de uma semana para outra? A gente não media com a reguinha, mas a gente ia medindo com marcos, né? Ah, hoje foi só até o canteiro. E hoje nem no canteiro chegou, ficou um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente começou. O legal de ter menos estímulos é que a gente passa a dar muito mais atenção para os estímulos que tem. E, no fundo, o que parecia estreito passa a ser um universo que vai se abrindo. Porque a gente vive muito na correria, né? Então, a hora que a gente tem a oportunidade de dar mais atenção para um espaço menor, por exemplo, a gente começa a descobrir a vida e a natureza daquele lugar. Então, aos poucos, começaram a vir formigas, por exemplo, que antes a gente não via. A gente comprou um regador e começou a regar manualmente, né, esse canteiro. Então, esse momento da rega, que você sente o peso da água no regador, você ouve o barulho da água caindo nas plantas, você sente o cheiro que sai da terra quando molha. Tudo isso era a nossa natureza. Um comentário interessante, gente, que eu li, vendo um pouquinho sobre essa questão de psicologia ambiental, é o seguinte, é que nós sentimos a paisagem como uma extensão do nosso próprio eu. Do ponto de vista da experiência, não existe uma separação entre o que sou eu e o que é o lugar onde eu estou. A experiência é uma só, é a experiência de um eu neste lugar, né? Mas a gente não tem como separar. Então é por isso que a gente sente essa necessidade tão grande de ir mudando o ambiente onde a gente está, se ele for muito artificial, por exemplo, por essa inseparatividade, né, do eu e do espaço que o eu habita. Bom, outra coisa legal foi essa interação, então, com a comida, quando a gente começa a perceber que dá para plantar comida, né? Então, puxa, um dente de alho que começou a germinar, bom, que legal, vamos plantar alho, enfia esse dente de alho no chão. Então, a gente começou a desdobrar as experiências cotidianas no sentido de aumentar essa abundância de vida do local onde a gente estava, né? Então, isso aqui foram restinhos de cenoura, a parte assim que a gente cortou da cenoura e jogou no solo em algum lugar, e de repente viu que elas estavam brotando. Ah, então vamos plantar direitinho num lugar no canteiro. E outra coisa é que semanalmente, isso não é a nossa produção, mas semanalmente a gente recebia a cesta dos orgânicos todo sábado de manhã, aí era aquela coisa de higienizar, né? Vocês estão vendo aqui atrás a bacia com água sanitária, aqui também tem a bacia. Então tinha toda essa coisa de higienizar tudo, depois de deixar secando, mas era incrível porque era a hora que entrava muita cor nesse quintal, assim, era quando chegava o alimento natural, as frutas, as folhas. Então, esse foi mais um dos contatos com a natureza que a gente tinha nesse espaço.
em nenhum momento a gente deixou de comer fora, assim, a menos quando estava chovendo, quando estava muito frio, porque afinal a gente enfrentou o inverno, né, do Rio Grande do Sul, que não é pouca coisa, né, mas a gente manteve tanto quanto possível essa questão da alimentação do lado de fora. Isso aqui foi um churrasco que a gente fez, né, com todos esses sabores, cores, cheiros, temperaturas, né, da comida, a satisfação que ela nos traz. E era maravilhoso poder, né, ter um raio de sol batendo na mesa, e fazer todas essas reflexões, né, e todas essas experiências. Outra coisa que a gente começou rapidamente foi uma composteira. E, gente, eu observava essa composteira diariamente como se fosse um pet, assim, né? Um bichinho de estimação mesmo, sabe? Que eu agachava ali do lado, pegava a pazinha e abria para ver o que estava rolando lá dentro. E foi a coisa mais estimulante, tranquilizante, restauradora, ver a atividade dos micro-organismos fazendo a decomposição dessa pilha de matéria orgânica. Era uma coisa, assim, perfumada, né? Você via que aquilo estava fervilhando de vida, né? E você vê que é o próprio processo da vida se manifestando, essa transformação, essa ciclagem, né? Os ciclos da natureza presentes. Então, o que eu fui percebendo? Que as coisas que a gente deseja numa escala grande, ou seja, o contato mesmo com os processos vitais e com os elementos, a gente pode trazer para o dia a dia, mesmo num espaço pequeno, mesmo num espaço menor que esse, mesmo num apartamento. O importante é estar em contato com os processos vitais, porque a água que sai da torneira ainda é água, né? O fogo que sai do fogão ainda é fogo. Então a gente domestica os elementos da natureza, mas eles não deixam de ser os elementos da natureza, né? Então acho que a gente pode buscar acessar esse caráter de natureza nas coisas que nos cercam e ampliar, desconstruindo estruturas, né? Que foi o que a gente fez aqui, para ter mais processos naturais por perto. Aqui ainda a foto da composteira. Um elemento que eu senti muita falta desde o começo, imediatamente a gente trouxe, foi o fogo. Impressionante como um pouco de contato com o fogo era restaurador também, num nível muito profundo, poder olhar para as chamas, né? Mais uma vez, chamas que não são previsíveis, que não foram planejadas pelo homem, que não tem uma sequência certa de acontecer. Isso também opera num nível dentro da gente que é restaurador. E essa questão da restauração, gente, não sou eu que estou falando, não. Eu vi essas palestras do José Antônio Corraliza, é um espanhol, doutor em psicologia ambiental, e ele fala que a função dos espaços naturais, do contato com a natureza, é especificamente de restauração do equilíbrio psicológico. Lá sentadinha perto do fogo. E o fogo da churrasqueira também, né, onde a gente cozinhou muitas vezes. Essa foto engraçada eu trago porque é o Gerhard colocando os bichos, as coisinhas de pelúcia da filha dele ao sol, né, que é mais um desses contatos com elementos da natureza, né, o sol é uma bola de fogo, da qual a gente depende para a saúde do ambiente onde a gente está, além da nossa saúde psíquica. E a presença do céu, porque tinha céu em cima da gente, né, então tinha o infinito do universo em cima da nossa cabeça, né? Ou embaixo da nossa cabeça, porque eu sempre gosto de pensar também que a gente tem essa coisa convencionada muito clara de que, assim, o céu está em cima, a terra está embaixo, né? Sim, mas isso para o nosso ponto de vista de seres que estão grudados numa bola flutuante de pedra que é o planeta Terra por conta da gravidade. Mas a gente pode perfeitamente considerar que a gente está pendurado pelos pés no planeta Terra. Né? A força da atração para o centro da Terra é uma questão de convenção. A gente pode se enxergar como pendurado, e se essa força cessasse, a gente ia começar a cair para o céu, né? Então, essa foto eu coloquei de cabeça para baixo, porque era essa sensação que dava, assim, de como que é possível, no contato com a natureza, a gente também subverter essas convenções, né? O que é em cima, o que é embaixo, por exemplo. E essa foto aqui foi de um jantarzinho à noite que a gente fez do lado de fora, porque era outra necessidade que eu sentia, assim, vamos jantar do lado de fora, e vamos fazer isso sem luz. Vamos apagar todas as luzes da casa. Vamos botar só umas velhinhas. Um, porque é romântico. E dois, porque eu preciso sentir a noite, né? A gente precisa ver as estrelas.
né? Precisa ver a temperatura da noite, precisa ouvir os sons da noite, né? Então, às vezes, a gente botava tudo lá fora. Não era prático, era uma coisa que a gente enrolava para fazer, era muito mais prático. Você já está ali com as luzes acesas, computador ligado, um monte de coisa acontecendo. Não, peraí, hoje vamos apagar tudo e vamos lá para fora? Era um esforço, assim. Mas era um esforço que compensava, porque 15 minutos depois a gente estava em outra frequência, né? Conversando sobre outros assuntos, em outro tom de voz, assim, né? Então, é importante buscar isso quando possível. O contato com a água. Essa aqui eu coloquei assim de brincadeira praticamente, mas é porque às vezes quando chovia muito, empoçava uma água lá numa das partes, né, do quintal, e aqui tá o Guerreiro montando uma paisagem de praia no quintal. Ele tirava fotos, né, e mandava para a filha dele, manda, ele faz isso sempre. E aqui, para brincar com essa coisa do contato com a água, mas que não é total brincadeira, porque essa área externa nos permitia ter o contato com a chuva, né? Ver a chuva caindo, sentir a temperatura, sentir o cheiro, sentir os sons. E, por exemplo, esse reflexo que a água faz, né? Todos esses elementos, eles estão gravados, gente, na nossa psique há muito tempo, ou seja, as estruturas cerebrais, né, os processos cognitivos dos humanos foram sendo moldados pela evolução ao longo de muito tempo. E esse tipo de contato sempre foi primordial. Então, tem algo na gente que, quando reencontra esses estímulos, se conecta com eles, né? Especialmente se a gente tem acesso a uma praia ou um mangue no quintal de casa. Aqui a gente tem uma jardineira colhendo as folhinhas da horta. E uma criancinha brincando com um dos frutos, que não foi da horta, foi dos orgânicos, mas a gente já estava se divertindo muito com essa história de Lego no quintal. Essas ideias foram todas do Guerra, dessa foto ele que tirou. Bom, com o tempo, a nossa hortinha foi crescendo, e mais uma vez, a gente se agachava todo dia para ver a nova florzinha do tomate. A gente, com o tempo, né, isso já bem avançado, a gente conseguiu trocar o piso desse quintal, depois de muito tempo. E ele foi ficando cada vez mais acolhedor, né? Dava mais vontade ainda de passar tempo lá fora. Começamos a ter nossas primeiras produções. Foi meu aniversário no meio da pandemia e um dos presentes que eu ganhei foi. E aqui é mais ou menos como está hoje, né? E essa interação, gente, do sol que entra na varanda e a sombra das folhas que se movimentam dentro da varanda, tudo isso a gente não se dê conta. Então é como está hoje, né? Cada vez mais abundante, mas essa abundância não tem limite, né? Ela só tem começo, não tem fim. A gente está expandindo os nossos plantios e as mudinhas que a gente está fazendo. Quer dizer, agora eu à distância, né? Eu falo a gente, mas no momento eu não estou fazendo isso, porque eu estou de volta ao Brasil. E eu termino essa apresentação com essa foto mais recente que ele me mandou de uma videira, né, um pé de uva, uma trepadeira de uva que ele plantou lá e que agora começou a dar os primeiros brotinhos, e é incrível ver que entre esses brotinhos, gente, já tem estruturinhas parecidas com caixinhas de uva, assim, né? Então, como que cabe tanta coisa, né, tanta coisa linda e tocante e viva, porque os processos da natureza estão aí. Então, em resumo, só para finalizar mesmo, eu queria trazer que um dos grandes aprendizados que eu tive nesse processo foi da importância da gente ter contato com os elementos da natureza, seja em que espaço for. Então, terra, fogo, ar e água, e algumas culturas tradicionais vão falar do espaço como um dos elementos, né, da natureza, seja como for, contato com esses elementos, porque os elementos da natureza seguem sendo naturais, mesmo que a gente os domestique. E isso tudo só para falar de um âmbito muito micro, tá, gente? O mais importante, claro, que é a natureza conservada, né?
em paisagens amplas e tudo mais, mas hoje eu quis trazer um recorte da esfera doméstica e como que tudo isso também é capaz de se manifestar. Eu não sei como ficou em termos de tempo, se eu falei mais, se eu falei menos, mas eu acho que Eita, gente, perdão, eu tava falando e o áudio não tava Fernanda, você está saindo. sem áudio e Voltou? sem vídeo, me parece. Acho que você tem que ativar de novo aí. Perdão aí. Agora foi. Muito obrigada, Mariana. Foi uma reflexão incrível. Vou chamar a nossa segunda Castro. Priscila, boa tarde. É com você. Boa tarde, Fernanda, Mariana e todo mundo aí que está assistindo. Eu sou a Priscila, né? Eu me formei recentemente em gestão ambiental. Ao longo de toda a minha graduação, né, na gestão ambiental na Universidade de Brasília, eu tive muito esse contato com a educação ambiental. Então, desde os meus primeiros semestres, assim, eu já me envolvi no projeto de educação ambiental do Parque do Cupira. E depois, ao longo de outras vivências e trabalhos voluntários no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, eu continuei com esse contato com a educação ambiental. E aí, durante todas essas vivências, eu passei a perceber como que as pessoas estavam se relacionando com aquele meio, né? Com o meio ambiente, como é que elas se comportavam. E eu via muito que alguns visitantes, assim, na Chapada dos Veadeiros e tudo mais, quando iam com os mesmos costumes urbanos, né? De chegar, às vezes, levar o seu som ali para a trilha, levar bebida alcoólica e andar, às vezes, de qualquer jeito, só querendo chegar logo na cachoeira. Então, observando essas coisas assim, eu quis meio que trazer uma proposta de uma trilha diferenciada, em que a pessoa não se preocupasse só em chegar naquela cachoeira ou entrar numa trilha de qualquer jeito, que às vezes a pessoa até se machuca por não ter se alongado antes, por não ter tido um preparo antes, de estar entrando num lugar diferente que ela é acostumada. Então, pensei em trazer uma trilha que fosse mais sensitiva. Então, inicialmente, eu só ia fazer um roteiro mesmo, de 13 pontos ali de parada, entre uma cachoeira, entre um atrativo do Parque Nacional da Chapada. Só que aí, quando eu comecei a escrever, a pesquisar, eu comecei a achar vários referências assim, de como a natureza pode estar nos ajudando, como esses espaços verdes alteram, né, o nosso humor, a nossa relação com a natureza e até o nosso comprometimento político com isso, né? No caso que a Mariana trouxe, eu achei bem interessante essa vivência, porque ela desafogou aquela terra, né, que passou há tanto tempo ali presa, debaixo de concreto. Seria o meu sonho também, poder tirar uma cerâmica, assim, plantar, e colher o nosso próprio alimento ali, sem veneno, que a gente saiba o que a gente está plantando, quais insetos estão ali, o que está fazendo. E isso realmente muda, né? Muda nosso estilo de vida, a nossa saúde, tanto física quanto mental. E nos banhos de cerrado, quando eu fui fazer o TCC, eu vim trazendo várias dessas questões científicas, né, de como a natureza pode nos auxiliar. Como eu estava no meio acadêmico, então eu tinha que trazer bastante referências científicas mesmo, como a Mariana falou, que às vezes é uma coisa que é tão meio que óbvia e sentida pela gente que nem precisava ter algo científico, mas é importante até para legitimar todo esse processo de reconstruir e restaurar não só a natureza, mas
a nossa conexão com ela, né? Que a gente meio que se separou. Uma frase também que eu achei bem legal que a Mariana falou foi que nós somos a extensão da natureza, né? Nós somos a natureza, somos parte dela, somos um animal como qualquer outro, porém a gente, né, tem algumas habilidades aí diferenciadas. E então, logo depois que eu terminei, formei, apresentei o TCC, aquela coisa de artigo científico. Foi bem complicado encontrar essas informações científicas de como a natureza nos ajuda. Então, eu li muito artigo estrangeiro em inglês e depois eu pensei nisso, né, de abrir uma página no Instagram, que é um local que todos têm acesso, e de eu estar repassando essas informações de como a natureza nos ajuda e de uma forma não científica, mas com dados científicos, mas de uma forma mais acessível das pessoas estarem tendo esse conhecimento, né? Então, lá nessa página dos Banhos de Cerrado no Instagram, eu vou compartilhando conteúdos mesmo do TCC, mas de uma forma mais tranquila. Então, já que a Mariana trouxe essa questão assim mais da vivência, eu vou falar um pouco aqui algumas coisas de teorias, de coisas que eu pesquisei ao longo né, da vida aí. E os banhos de cerrado, ele é, na verdade, totalmente inspirado nos banhos de florestas, que é uma prática já japonesa desde a década de 80. O Ministério da Saúde lá do Japão, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, desde a década de 80 ele já recomenda como medida preventiva e curativa de saúde esse contato com florestas e com meios naturais, porque isso eles conseguiram, por duas universidades de lá, comprovar que esse contato com a natureza realmente previne de várias doenças e pode até curar só de você estar respirando um ar puro, né? Então, lá eles têm florestas que têm um selo, que elas são florestas terapêuticas, é uma floresta ali que você pode ir, que ela vai ter uma qualidade do ar comprovadamente, que faz bem para a sua saúde. É uma floresta que ela é totalmente já nesses padrões, né? De respirar, de um ar puro, de um contato mais com mais imersão na natureza. E aí alguns benefícios que eles trazem é isso, diminuição da frequência cardíaca, da pressão, alivia a ansiedade, a depressão. 2 horas de caminhada já pode reduzir fatores como insônia e melhorar a qualidade do sono. Há também uma diminuição do processo da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa questão do sol também que a Mariana trouxe, né, de você poder tomar o sol e receber essa vitamina D que ele fornece gratuitamente e é a melhor forma que o corpo absorve, né, que é pela vitamina D do sol. E a vitamina D não dá só essa questão da cor, da coloração da pele ou algo assim. Ela também ajuda na melhor absorção do corpo de cálcio, então já pode diminuir alguns problemas como osteoporose, artrite. Você pode também se recuperar melhor se você se feriu durante a trilha ou algum caminho, alguma coisa. Se você se expõe essa ferida ao sol, ela se recupera bem mais fácil. E aí, trazendo assim por um lado mais social e econômico, também como a Mariana falou, de alguns hospitais trabalharem com imagens, trabalharem com imagens naturais para os pacientes estarem se recuperando. E, além disso, também pessoas que têm Alzheimer e têm essa oportunidade de estar num local mais natural, de jardim, elas têm menos propensão a ter surtos violentos, é um lugar que vai trazer mais calma ali para ela. Outro local que seria bem interessante ter essas áreas verdes são presídios, porque foi constatado também lá em pesquisas do Canadá que presídios onde tem áreas verdes, os presos ficam doentes por menos tempo e aí causando menos danos para o Estado, né, trazendo menos gasto para o Estado. Os funcionários também, empregados de qualquer área, é importante também eles terem esse acesso ali durante o almoço, durante o intervalo do serviço, que eles possam andar numa área natural, parar ali um pouco, no verde, sentir um cheiro, um ar puro.
eles também foi constatado que diminui o estresse no trabalho e várias outras coisas, né? Tipo as questões das crianças, as crianças que elas aprendem quando elas estão na natureza, às vezes o pai ou a mãe fica com medo dela cair, dela escorregar, ou com medo de algum bicho picar, ou dela comer uma terra, alguma coisa assim. Mas é o melhor local onde ela pode estar ali para ela começar a ganhar a coordenação motora dela, onde ela pode estar criando mais força, desenvolvendo o seu jeito intelectual, o seu jeito de pensar, identificação de riscos e até mesmo a imaginação. E isso não só para as crianças, mas também para a gente, né, já adultos, assim, que às vezes, como eu falei, às vezes a gente chega no meio natural, sem saber meio que andar, sem, com a cabeça lá no mundo urbano ainda, e de chegar tendo esse cuidado mesmo, assim, onde eu vou pisar, como eu vou pisar, deixa eu me alongar, como é que eu tô hoje, como é que meu corpo tá. E os banhos de cerrado vêm trazendo essa percepção de relação, porque a natureza ela pode trazer tudo isso para você, ela pode e é curativa, previne saúde, mas se você não tiver, se você não se abrir para isso, se você às vezes chegar ali com coisas de medo, ou que eu não pertenço a isso, que bicho vai vir, que alguma coisa vai vir, você às vezes o seu corpo acaba ficando mais ansioso e mais estressado, fica numa posição ali que você às vezes escorrega, às vezes não está tão atento. Então é importante a gente modificar também esse jeito que a gente percebe esses espaços verdes, esses espaços naturais, né? De você chegar, se alongar no espaço antes, se você tem uma área verde na sua casa, de você ter esse contato de ir lá observar diariamente, essa questão de observar o sol. Isso são coisas bem simples, mas que ao longo da nossa vida vai trazendo mudanças, vai trazendo um certo relaxamento, né, uma certa melhora em várias áreas da vida. Porque a gente ouvir, entender a natureza, a gente aprende muito, né? E foi assim que a gente chegou aqui até hoje. Os nossos ancestrais, os povos originários, os índios, os negros, eles sobreviveram até aqui, até hoje, e a gente está aqui hoje por essa relação que eles tinham e muitos ainda têm com a natureza, né? De saber qual chá, qual planta ele vai tomar, qual planta que vai trazer a cura. E é mais por isso, por essa relação de troca meio que igualitária, assim, perceptiva daquele local. Uma outra coisa assim que é muito bom também são essa questão de ter sombras das árvores, né? Ter árvores na cidade. Que eu trouxe alguns dados aqui sobre essa questão da arborização também, que ela é totalmente importante para regular o microclima local, onde uma árvore grande, saudável, ela pode equivaler a 10 aparelhos de ar-condicionado, 20 horas ligado. Então, ao invés de você comprar um ar-condicionado, gastar energia, gastar com manutenção, e esse aparelho vir lá de outro lugar, né, que gastou uma certa energia, teve extração de minério para fazer ele, você pode plantar uma árvore e ali em 5 anos ela já começa a dar uma sombra, demora um pouco, mas vale a pena, né? E também quando tem questão de chuvas, a cada vez mais os períodos de chuva estão mais intensos e mais suscetível a alagamentos, a enchentes. E isso é porque as ruas estão cada vez mais impermeabilizadas, né? É asfalto, as terras sufocadas e não tem para onde a água correr, né? Então, se você tiver mais espaços verdes, mais arborizados, isso também pode ajudar as árvores, esses espaços com terra, de estar absorvendo essa água e não tendo essas enchentes, né? E, e é isso, uma coisa assim que eu vejo que é principal de você ter as áreas verdes é, além de você ter essas áreas, você buscar uma aproximação melhor com ela, porque não adianta você, assim, adianta, obviamente, né? Mas às vezes não adianta você chegar ali só apenas para consumir uma paisagem, consumir uma cachoeira, tirar uma foto no lugar porque é lindo e tal. Se você não tem uma troca ali interativa com ela, se você não reconhece
porque ali já passou pessoas mais antigas do que você, né? Não reconhecer mesmo o local ali de uma forma mais profunda e aproximada, né? E é super importante a gente mudar esses valores assim de relação com a natureza, justamente para a gente ver o quanto isso é benéfico para nós, para o meio ambiente em si, pela qualidade do clima, por vários fatores, e para a gente ver essa importância, sentir essa importância, para estar se empenhando também em coisas de proteção, ampliação de áreas de unidades de conservação, criar políticas públicas para que a gente tenha mais áreas verdes. Por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso eu fiz na Chapada dos Veadeiros, no banho de cerrado lá. Mas eu não precisaria ir para a Chapada dos Veadeiros, eu não precisaria ir para um lugar tão longe para eu ter meu banho de cerrado. Então a gente tem que ir atrás desses nossos direitos, da gente ter sim uma área verde próxima à nossa casa, de ter um parque no nosso bairro, na nossa cidade, ter um local próximo para a gente estar se prevenindo e se curando de doenças, né? Então, por hora é isso. Estou aberta aí para perguntas e para troca. Muito obrigada, Priscila. Muito interessante a sua fala. A gente vai passar agora para os momentos de pergunta e a gente vai ler algumas perguntas que enviaram aqui no chat. Pedro Henrique Torres pergunta para Mariana: você acha que esse retorno das pessoas ao verde por conta da pandemia vai abrir espaço para o trabalho paisagístico? Eu acho que sim, né? Como eu comentei no começo da minha fala, estou tendo retorno de clientes que já tinham um jardim mais minimalista e que agora querem realmente algo mais potente em termos, né, da presença da vegetação dentro de casa. Eu acho que o que essa pandemia pode nos ensinar, e está nos ensinando nesse sentido, é o que eu falei também, que não é ornamentação. O verde, ele não é só ornamentação, né? O verde num espaço construído. Ele traz qualidades psicológicas, emocionais e uma questão de salubridade mesmo, né? Porque a gente está vendo que a gente que é mais saudável fazer encontros hoje ao ar livre do que dentro de casa, né? Se precisar resolver alguma coisa, é melhor encontrar num lugar arejado, ventilado, ensolarado, se mantém a distância, usa máscara. É muito diferente de você fazer isso num lugar fechado, né? Então, a tendência agora, como também essa pandemia a gente não sabe se é a última, que tudo indica que não, né? Porque como ela tem origem na degradação do meio ambiente, e o meio ambiente está cada vez mais degradado, a probabilidade que continue aumentando os episódios de epidemias e potencialmente pandemias, né? E quer isso aconteça ou não, eu acho que essa experiência já nos colocou em contato com a noção de salubridade espacial e com a noção do verde como uma necessidade e não como um adorno. Então, eu acredito muito que isso torne mais visível a importância do trabalho do paisagista, né? Porque o paisagista não está pensando só na estética, ele está pensando em tudo que está por trás disso. E então eu acho que isso vai levar a uma melhor compreensão do trabalho desse profissional. E eu acredito que isso leve sim a uma expansão do campo de trabalho, do mercado de trabalho, da demanda e tudo mais, porque a gente viu que é uma questão de saúde mental, né, de bem-estar físico e psicológico, de restauração do equilíbrio psíquico. Então eu estou bastante confiante que o campo de atuação do paisagista e a demanda por esse profissional só tende a aumentar nesse momento, de agora em diante, né? Não só como um reflexo pós-pandemia, mas neste século XXI. Eu acho que todas as tendências indicam ao aumento da importância desse trabalho. Muito obrigada. A próxima pergunta é do Irineu. Parabéns às duas, muito bom. Pergunta reflexão. Senso-percepção, perceber a natureza, e a natureza terapêutica, imersão, não são sinônimos, perdão.
são áreas afins. Como dar o salto da percepção para a imersão? Acredito que imergindo mesmo no espaço, assim, no espaço do ambiental, né, do meio ambiente. E você não se colocar fora daquilo, não ficar só percebendo aquela planta, aquela coisa, mas você entrar mesmo naquele universo, assim, deixar... A natureza, ela vai te mostrar, quando você estiver imerso, você vai saber que você está percebendo que você está assim, imerso ali, sentindo aquilo. Obrigada. Não sei se respondi, mas... Próxima. Gabriela Ferreira. Para ambas, quais são os benefícios de ter áreas verdes como jardins para o bem-estar? Olha, eu vou levantar algumas das coisas que eu vi, né, estudando um pouquinho sobre isso. Inclusive, gente, eu já vou mencionar aqui, tem um trabalho que foi feito, deixa eu até mostrar para vocês conhecerem rapidinho. Compartilhar a tela mais uma vez. Olha, tem essa publicação aqui, esse artigo que foi publicado na revista do Jardim Botânico de Brasília, né, que chama Heringueriana. Então, o estudo é Cognitive and Emotional Responses to Urban and Nature Exposures in the Brazilian Cerrado. Deixa eu ver se tem a tradução certinha aqui. Respostas cognitivas e emocionais à exposição a ambientes urbanos e naturais no Cerrado brasileiro. Então, esse artigo, ele começa fazendo uma crítica ao seguinte, ao fato de que existem... Deixa eu já parar de compartilhar. Só para mostrar mesmo. Desculpa, eu queria ter mencionado o nome dos autores, mas eu posso fazer isso agora verbalmente. Ana Beatriz dos Santos Costa, Mariana de Carvalho, Vitória Oliveira Matos e Reuber Albuquerque Brandão. Tá? Esse artigo começa criticando o seguinte, o fato de que a gente está no Brasil, que é o país da mega diversidade, e apesar de haverem estudos sobre a questão da psicologia ambiental e do bem-estar associado aos espaços naturais, esses estudos ainda não rolam no Brasil. Então, esse estudo que eles fizeram é um dos trabalhos pioneiros nesse sentido. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de alunos da UNB e levaram para 30 minutos de caminhada numa trilha no Parque Nacional de Brasília, né, no Parque da Água Mineral, e eles mediram várias coisas antes e depois. Coisas físicas, né, pressão, batimento cardíaco, sei lá o quê, mediram várias coisas e fizeram questionários antes e depois. E fizeram a mesma coisa com o mesmo grupo de pessoas em épocas diferentes. Aí tem toda uma metodologia certinha, uma coisa muito bem estruturada. Mas levaram para passear no setor comercial sul. E depois mediram, né, tudo o que aconteceu. E eu vou só mencionar alguns dos elementos que eles trouxeram nesse artigo, super legal, e que eles viram claramente que as pessoas passaram a reportar melhoria no bem-estar, né, depois de fazer 30 minutos de trilha, de imersão na trilha, e como que elas falaram se sentir irritadas, impacientes, nervosas, até tristes, depois de ficar meia hora no setor comercial sul. E nesse artigo se comenta também que São Paulo é uma das capitais assim, mundiais que tem mais depressão. E talvez tenha a ver, né, com o tamanho da cidade e tudo mais. Mas deixa eu só pegar um ponto aqui que eu queria comentar, que talvez responda a pergunta da Gabi, talvez não. É o seguinte, que os ambientes urbanos, eles demandam muito da gente. Então, tem uma teoria que foi desenvolvida, chama Teoria da Restauração da Atenção, que foi desenvolvida pela Rachel e Stephen Kaplan, que eles falam o seguinte, tem dois tipos de atenção. Tem a atenção dirigida, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer, tem uma atenção que demanda esforço, engajamento através do esforço, que é normalmente o esforço que a gente vai fazer em ambientes urbanos, em ambientes artificiais. E a natureza, ela nos leva a uma situação de esforço relaxado, de atenção relaxada. As coisas nos chamam a atenção pela beleza, pela simplicidade, pelo movimento. Então, a gente
está atento, a gente está presente, a gente está conectado, mas isso não está demandando esforço. E seria através dessa diferença da qualidade da atenção que se daria a possibilidade de restauração psíquica nos ambientes naturais, né? Eu queria trazer um comentário também, já abrindo ainda mais o escopo que a gente está conversando, que é a questão assim, antes o ser humano estava mais em contato direto com a natureza. Outro dia, quem que foi comentou, eu não lembro quem falou comigo o seguinte, antes o ser humano dormia e acordava com os horários do sol, né? Acordava um pouco antes das 6 e dormia um pouco depois das 6. Com o advento da energia elétrica, principalmente, a gente começou a dormir mais tarde, passou a dormir às 10 da noite. Com a tecnologia da internet, rede social, esses negócios, agora a gente já está dormindo meia-noite. Então, como que está prejudicando o sono? E como que está nos tirando ainda mais do ambiente, né? E como que está demandando ainda mais da nossa atenção. Aí, eu queria convidar vocês, que é um pouco fora do nosso assunto aqui, mas eu não posso deixar de fazer esse convite, para assistir um documentário que está na Netflix, que chama The Social Dilemma, que é o dilema das redes, em português. Em que eles mostram o seguinte, gente, é um pouquinho fora do assunto, mas vamos lá. Não tão fora. O modelo de negócio das redes sociais é o seguinte, é ser gratuito, qualquer um pode ter uma conta no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, na Google. Mas como que essas empresas ganham dinheiro? Porque afinal, hoje, gente, essas empresas de tecnologia, elas valem mais que empresa de petróleo, empresa de mineração, de qualquer coisa. Então, assim, pô, se eles estão fazendo um serviço de graça, de onde está vindo esse dinheiro? E vem dos anúncios que a gente vê quando está nas redes sociais. Agora, por que esses anúncios valem tanto? É porque essas ferramentas, elas desenvolvem tecnologias para prender a nossa atenção. É uma coisa de nos tornar viciados mesmo, é essa a palavra. Tanto que esse documentário fala uma frase que é assim, só existem duas indústrias que chamam seus consumidores de usuários, que é a indústria das drogas e as redes sociais, que tem esse mesmo mecanismo de viciar. Então, existem neurocientistas por trás dessas empresas, planejando tudo para agir no nosso inconsciente, para gerar aquela vontade de sempre pegar o celular e ver se tem alguma novidade, se alguém curtiu alguma coisa, que é como a gente está aprendendo a se sentir querido. Então, é uma disputa hoje que está em jogo pela nossa atenção, porque isso vai mudando os nossos hábitos para a gente passar 2, 3, 4 horas por dia ou mais olhando feed de rede social e dependendo emocionalmente daquilo. Eu estou trazendo esse comentário porque tem um cara nesse filme também que ele fala que essas empresas estão fazendo hoje a mineração da nossa atenção, extraindo a nossa atenção de uma forma até involuntária nossa, com a finalidade de rodar esses negócios, né? Então, é porque, como a gente falou de atenção aqui, a atenção no ambiente artificial, que nos gera uma atenção com esforço. A atenção que a gente tem na natureza, que é a atenção relaxada e nutritiva. E agora, essa atenção que a gente está colocando à venda sem querer. A gente está vendendo a nossa atenção e o nosso tempo para essas empresas sem querer. E, aliás, não é nem a gente que ganha dinheiro com isso, né? Então, nós não estamos nem vendendo, a gente está doando a nossa atenção para esse sistema vigente, né? Então, eu não sei se eu desviei totalmente da pergunta da Gabi, eu acho que eu preciso até reler, mas eu acho que eu preciso também passar a vez de falar quais são os benefícios de ter áreas verdes como jardim para o bem-estar. Eu acho que eu falei mais ou menos, né? Mas eu não sei se talvez a Priscila queira complementar alguma coisa, ou não. Então, até essa questão de você estar ali na internet, lendo um e-mail e tudo mais, isso altera até a nosso modo de respirar. Às vezes a gente prende a respiração e nem percebe. E essa questão do respirar também pode aumentar a nossa ansiedade, pode causar várias coisas que a gente na hora nem percebe, mas a gente pode ver quando tá olhando ali muito alguma coisa, se você for parar, não, deixa eu fazer uma respiração correta aqui, você vai ver que você não estava numa respiração boa, você não estava numa postura boa, seu corpo estava ali todo, às vezes, destronche para ver aquelas publicações. E esses espaços verdes permitem isso, né, que a gente
respire melhor, tenha uma... Porque a respiração, ela comanda quase tudo, né, no nosso corpo. Então, nossos hormônios, a regulagem. Então, às vezes é uma bomba de hormônios, né? As redes sociais, vem coisa boa, vem coisa ruim, você fica triste, e a respiração você nem ligou, nem a sua postura. Então, essas áreas verdes, acho que é até um descanso assim, aos olhos, ao nosso corpo, de tantas coisas, estímulos que a gente vem recebendo, e meio que vem para regular tudo isso, regular os hormônios, botar a gente mesmo no equilíbrio, e creio que é isso. Deixa eu só terminar de ler aqui, então, qual que foram os resultados dessa pesquisa que fizeram, né, comparando o Parque Nacional e o setor comercial sul, que eu acho que responde, talvez, um pouco da pergunta da Gabi, que foi, lembrando, quais são os benefícios de ter áreas verdes. Eles falam o seguinte aqui, ó, que 30 minutos de caminhada numa área urbana aumentou sentimentos negativos, incluindo raiva e tristeza, medo, aceleração da respiração, como a Priscila está mencionando, e redução da atenção, ou seja, você está mais atento, fazendo mais esforço, mas se você precisar de fato prestar atenção, e aí eles fizeram vários testes nesse sentido, de quanto tempo depois a pessoa consegue estar atenta numa coisa que ela se propõe a estar atenta. É menos tempo. Diminuiu sentimento de felicidade e de amabilidade, acho que é isso. Já a experiência na natureza aumentou os sentimentos positivos, fazendo os sujeitos se sentirem mais afetivos, acho que é isso, e sentindo prazer, menos preocupados e com vontade de dar continuidade à experiência. Eles queriam andar mais no mato. Deixa eu ver se tem só mais alguma antes da gente mudar a pergunta. Sim, é uma das conclusões super importantes que eles defendem aqui, é o seguinte, já que a exposição à natureza, que a exposição da natureza é uma forma barata e democrática, segura de aumentar o bem-estar, como a Priscila tinha colocado, concluindo para a saúde pública em geral. Então, o que eles defendem é que a saúde mental seja considerada um dos serviços ecossistêmicos, né? Porque normalmente quando a gente fala em serviço ecossistêmico, a gente vai pensar em sequestro de carbono, infiltração da água, regulação de sei lá o quê. E o que eles defendem, não só eles, mas, né, um grupo de estudiosos no mundo, é que a saúde mental entre no rol dos serviços ecossistêmicos considerados, né, nos ambientes naturais e que tem algum tipo de natureza, para que isso aumente a possibilidade de conservação desses ambientes. A próxima pergunta é da Jamile Silva. Para quem não tem plantinhas ainda, por onde começar? Que dica vocês dariam? Para quem não tem plantinhas, eu indicaria, como um pouco da Mariana, que a Mariana falou, né? O que você for comendo, alguma coisa, arruma aí uns vasinhos. Eu em casa vou fazendo assim, pego ali uma caixa de leite, corto alguma vasilha que rachou, corto, pego terra na rua, pego a sementinha de alguma coisa que eu comi, coloco ali, se eu vejo alguma mudinha na rua, já corto um galinho, pego, guardo também, tem amigo que planta, e vou fazendo assim, com um vasinho pequeno, como dá. Eu mesmo em casa, essa quarentena, eu fiz uma agrofloresta num vaso. Botei abacaxi, com girassol, com inhame que está nascendo lá, e João Gomes, e picão, e vai nascendo tudo num vaso, não sei, mais ou menos assim. E é tudo um experimento, vai plantando e vê como é que você vai aprendendo com o tempo, plantando e aprendendo. Acho que uma dica importante é não ter medo de errar também, né? Que às vezes a gente tem essas coisas assim, fulano tem dedo verde. Eu não sei plantar, não entendo nada de planta, minhas plantas morrem. Eu mesma não sou a grande cultivadora de vaso em casa, essas coisas não. Foi super legal lá em Porto Alegre que a gente teve mesmo esse contato direto. Então acho que tem que ter essa abertura para aprender para errar, para deixar a planta morrer, mas plantar outra, sabe? Eu tenho uma amiga tauana que ela fala assim: quem planta mata planta. Então, assim, quem planta muito, acaba que algumas
plantas morrem nesse processo, né? E eu sempre vejo, aí eu não sei, pode ser polêmico isso, mas eu sempre vejo as plantas como eu, tá, gente, é pessoal que eu vou dividir com vocês. Não tanto como indivíduo, mas como população, como espécie, sabe? Assim, então, aquelas coisas assim, vai capinar um canteiro, vai tirar umas coisas, pô, você vai matar umas plantas. Mas eu acho que existe uma coisa ali de todas as plantas juntas, que é como se elas quisessem, entre aspas, a prosperidade daquele conjunto. Então, se uma precisa sair, se outra precisa cortar e tudo mais, eu acho que não tem problema. O importante é tentar, querer e seguir, e a abundância vai aumentando. Próxima pergunta é da Michele Duarte. Pri, gostaria que você falasse um pouco sobre as práticas de banho de cerrado, como elas são e o que fazer ao adentrar nos locais naturais para aumentarmos nossa conexão. Então, é uma pergunta que eu escuto demais, né? Como é que faz esse banho de cerrado? Que história é essa? E é algo bem simples mesmo, assim, no roteiro em que eu fiz, né? Tem 3 momentos principais, que é o momento meio que ali da chegada, em que você chega naquele espaço natural, ali naquele cerrado. E aí, primeiro você faz uma pausa, respira, vai tocando o seu corpo, vê onde está tenso, aonde não está, se você está, vê suas emoções, se você está ansioso para aquela trilha, o que está ali às vezes te incomodando, ou se você está feliz. Observar primeiramente os seus sentimentos, o seu corpo, se o seu corpo está bem para fazer aquilo, se você está com sede, se você está com fome. E ali no início, quando você vai sentindo, você pode ir se alongando, fazendo alguns alongamentos. E dependendo assim da abertura do grupo, da abertura que você tiver com as pessoas, se você estiver sozinha, você pode cantar, ir soltando o corpo, fazendo movimentos diferenciados, né? E logo depois você pode partir para a trilha. Começa uma trilha que você é indicado banho de cerrado que você faça durante o caminho inteiro, assim, em silêncio, se possível, falando só o necessário, porque é em silêncio que às vezes muitas coisas vão chegando e ali prestando atenção totalmente na sua respiração, olhando a paisagem, se alguma coisa te chama a atenção, você chega lá próximo, vê aquela planta, aquele pássaro. Se você for andando mais devagar, você pode encontrar o bicho ao longo da estrada, ao longo da trilha. Para um momento ali no chão, abaixa, olha ali aquele solo, vê o tanto de vida que ali não tem, que você está pisando, e você pisa, né? Mas ali você vai ver que tem fungos, tem bactérias, tem uma série de bichinhos bem minúsculos ali, fazendo todo o trabalho deles, para manter aquela floresta em pé, manter aquele cerrado vivo. E aí você vai andando, durante o caminho você pode parar, se tiver algum mirante você para, faz uma pausa de novo respiratória, se quiser tomar uma água, se você encontrar uma nascente durante a trilha, você sabendo que aquela água e vendo que aquela água está limpa, ver se próximo não tem algum bicho morto ou algumas fezes de bicho, alguma coisa assim, você pode beber daquela água, aquela água vai estar super rica em íons, em minerais, né? E aí você pode beber dessa água, continua andando, se você chega na cachoeira também, já chega ali pedindo uma certa bênção, assim, às águas, né? Porque as águas lava, elas curam, elas renovam a gente. Então, o banho de cerrado é isso, é você estar ali imerso mesmo naquele ambiente, e vai, se quiser tirar uma foto também, fica à vontade de tirar fotos. E, e é isso, tomar o seu banho, sair, voltar, tomar um banho de sol, que o sol também vai ali ajudar você a renovar as forças, vai tonificar seu músculo, vai ajudar a você voltar a fazer a trilha, se quiser fazer um lanche também, mais uma meditação, se você fizer meditação, se você faz oração, pode fazer uma oração, pode conversar ali com a natureza, conversar com você mesmo. E ao longo do caminho você volta percebendo o seu corpo, assim, como é que você ficou pós esse banho de cerrado, esse banho de água, esse banho de natureza, o que você observou, como isso foi benéfico. E aí depois você pode compartilhar, se você estiver em grupo, você compartilha com essas pessoas como foi essa experiência, pode fazer também de novo alguma dança, alguma coisa de mais de embalo.
E essa questão dessas práticas, eu estou aprendendo mais agora com a pedagogia griot, que vai ensinando algumas práticas mesmo de você ir aumentando a atenção da pessoa, e aumentando o nível de consciência, diminuindo e aprofundando a pessoa ali, e conduzindo, né, facilitando alguns estágios assim, de consciência consigo mesmo e com o outro. É algo que eu estou aprendendo aí. E é isso. A fala da Priscila me inspirou algumas reflexões aqui que eu quero compartilhar, quando ela falou de fazer a trilha em silêncio, né? Eu tenho feito caminhada de manhã aqui, eu moro no plano piloto, e nesse sentido Brasília é legal. O plano piloto, né, tem espaço, né? Assim, a gente não está confinado quando dá uma volta dentro do plano piloto. Pelo contrário, tem esse contato com o céu, né? Muita árvore, enfim. E eu antes estava numa coisa assim, sempre tem que levar música, tem que levar um podcast, né? Alguma coisa. E agora eu estou fazendo o contrário. Eu tô, gente, isso é um momento do dia que eu vou deixar o celular em casa e que eu vou caminhar com a experiência crua de ser eu naquele lugar, assim, né? E experimentar aquilo, né? A chuva de pensamentos que nos atravessa e as sensações, mas ao mesmo tempo está mais disponível para os estímulos ambientais, que são prazerosos muitas vezes, né? Nas entrequadras e tal. Isso me levou a pensar também o seguinte, que existe a natureza em nós, né, Priscila, assim, bem na linha do que você está trazendo, eu acho, assim, nós somos natureza, né, e não é porque a gente tem um polegar opositor e consegue planejar e tem estruturas cerebrais X e Y, que inclusive, bom, enfim, deixar isso inclusive de fora, mas não é por conta disso que a gente deixou de ser natureza. A gente ainda é uma coisa que brotou no universo, né, não teve uma ação assim, de fato artificial que nos criou. Né? Essa própria mente humana é uma criação da natureza. A gente é totalmente natureza, né? E mesmo os materiais que estão ao nosso redor são natureza transformada. Então, assim, em nenhum momento a natureza cessou. Tudo que o ser humano é e cria são manifestações da natureza, né? Tudo isso para dizer que a gente pode acessar a natureza que tem tudo nisso, né? Que tem em tudo isso. E aí eu acho que, de fato, a prática do silêncio, eu acho que existem muitas práticas, né? A dança, existem muitas práticas, mas a prática que nos permite estar em contato com o silêncio é uma prática de retorno à natureza, de encontro com a natureza, né? Porque também, se a gente for pensar, a gente escolhe o que a gente come, mas não é a minha personalidade, meus pensamentos que fazem a digestão desse alimento. É um processo natural, né? Temperatura aumenta, eu transpiro, não foi eu que dei esse comando. É um processo natural, né? Então, eu acho que outro lugar para a gente acessar a natureza muito potente é em nós mesmos. E aí o silêncio é uma chave para isso, né? Porque a gente vai de um estímulo para o outro. Gente, eu fico impressionada comigo mesma. Assim, tem hora que eu estou num grau de aceleração, e isso vai criando um vício, que eu quero estar aqui fazendo esse negócio, mas ao mesmo tempo eu quero ver se chegou um negócio no Instagram, vou dar uma respondidinha no WhatsApp, e isso não me ofende, isso vira um desejo, uma coisa que eu quero estar plugado. Só que de repente estou exausta de querer chorar, assim, de querer chorar, de tão cansado que eu estou. Então eu acho que todas as possibilidades que a gente tiver de acessar essa natureza em nós é tão potente quanto o contato com uma paisagem natural. E aí, se for como a Priscila está propondo, né, os dois juntos aí, eu acho que é muito, muito, muito poderoso. A próxima pergunta é da Bruna Brás. Com a valorização estética e subjetiva das plantas do cerrado, a valorização estética e subjetiva das plantas do cerrado impacta na conservação. Vocês acham que a gente conserva mais o que a gente conhece? Posso iniciar essa resposta? O meu trabalho ele é integralmente baseado nessa hipótese de que sim, né, de que valorizar estética e subjetivamente
as plantas do Cerrado impacta sim na conservação. Inclusive, esses dias eu fiz uma fala online com o Alexandre Sampaio, né, e com a Bárbara Pacheco, que alguns de vocês devem conhecer. E alguém fez uma pergunta, que a gente estava super empolgado, né, os jardins como ferramentas estratégicas na conservação da biodiversidade. Aí alguém perguntou e falou, poxa, gente, sério mesmo, Cerrado sendo destruído desse jeito, vocês estão falando que pequenos jardins vão fazer diferença? E aí nem fui eu que respondi, foi o Alexandre Sampaio, mas ele deu voz, né, a isso que a gente acredita que é que sim, pelo aspecto simbólico. Então, às vezes o que mais me dói na destruição do Cerrado é ver que o Cerrado é tão desconhecido que a gente não está tendo nenhum luto pela riqueza que está se perdendo. Nem a oportunidade do luto, nem de falar, puxa vida, olha o quanto a gente está perdendo. Nem isso a gente está tendo, porque a gente não conhece. Então, a gente não conhece as plantas, não conhece direito as paisagens, não sabe a importância disso, não tem relação afetiva, né? Então, eu acredito fortemente que trazer essas plantas para perto das pessoas, né? Que elas passem a ver esses capins ao vento, tanto na natureza quanto em ambientes construídos, né? Entendam a relação disso com a infiltração da água da chuva, criem vínculos afetivos. Eu acho que isso é muito do que falta hoje na conservação do Cerrado, o público em geral, o brasileiro, a pessoa que mora na cidade ter um contato, uma relação com essas plantas. Eu acredito, sim, que a gente conserva mais do que a gente conhece, e vendo os vídeos desse professor lá da Universidade de Madrid, Universidade Autônoma de Madrid, que, como eu disse, o nome dele já é o José Antônio Corraliza, ele afirma que as pesquisas dele comprovam, não só dele, do grupo deles lá, que sim, o contato afetivo e estético com as paisagens naturais e com as vegetações dessas paisagens levam sim a um aumento no interesse pela conservação dessas paisagens. E só para complementar, eu acredito bastante nisso, sim, que quem conhece, conserva, né? E não só conhece, mas quem conhece, vive, experimenta aquele cerrado ali, por exemplo. Eu estou num lugar que agora que eu passei ali por Arnica, Marcela, Canela de Velho, Pequi. Então, isso foi menos de 2 metros de caminhada, assim, eu passei por tudo isso. E durante uma trilha, qualquer lugar que a pessoa vá assim, até aqui mesmo, o ipê, o tanto de ipê rosa, roxo que teve, o ipê é totalmente uma planta medicinal, não só ornamental, que você pode usar a casca dela para fazer tintura e tudo mais. E várias outras plantas mesmo que tem aí espalhadas, e às vezes a pessoa não conhece, não tem uma relação com aquilo, então nem, como a Mariana falou, nem tem como se importar com aquilo. E como os nossos antepassados, né, eles não destruíam, eles não saíam desmatando as coisas, queimando qualquer coisa. Por o contrário, eles iam manejando aquilo dali, eles tinham que plantar o alimento, plantava, mas plantavam uma época no lugar, outra época no lugar, para eles não estarem perdendo mesmo a fonte medicinal deles, a fonte ali deles de alimento e tudo mais. Então, quem conhece, quem tem uma experiência que troca, quem tem um afeto por aquilo, quem se sente tocado, não, com certeza, e com certeza vai conservar e vai ajudar, vai, sim, como eu posso dizer, se envolver em coisas mais políticas também, porque é super importante a gente criar meios para a gente legitimar o que a gente está fazendo e ter um certo recurso, assim, também, onde se apoiar. A próxima pergunta. A Bruna Castro. Não cultivo nenhuma planta, moro em apartamento, mas queria muito. O que me indicam para um lugar pequeno? Pri, que orgulho de você. Então, eu tenho até uma amiga que ela também está morando em apartamento, é a Lene Matos, e ela até, fiz uma visita aí para ela esses dias, e ela até, quando eu cheguei lá, ela, Pri, adivinha quantos vasos eu tenho? Ela estava com 20 vasos de plantas.
E ela plantou no apartamento pequeno, assim, que pega só, acho que 12 horas de luz e a luz da janela. E ela plantou manjericão, hortelã, hortelã grande, várias dessas plantas assim que dá para fazer chá, orégano, tomilho, alecrim. Então, muita coisa assim dá para plantar em apartamento. Por lá nela deu certo. Plantas que peguem mais sombra, que não exigem tanto sol, que não tenham raízes tão profundas. Dá para ter e ainda pôr de tempero, fazer chá. E agradeço o carinho aí também, Bruno. Gente, sabe aquela planta espada de São Jorge? Aquela ali é uma que é muito, muito, muito fácil de cultivar, né, Priscila? Ela aceita sol, ela aceita sombra. Se esquecer de irrigar 2 meses, ela vai estar lá com a mesma carinha. Então, assim, é uma super planta para começar. Sabe aquela planta que não tem erro, né? Outras plantas que não tem muito erro, suculenta. Bromélia costuma ser muito bom de cultivar também. Para interior de casa, tá vendo? Eu tô com uma ali, olha. Essa aí chama peperômia. É uma gracinha, fácil de cuidar também aqui. E é uma planta pendente, que é super bonitinha, né? Os filodendros. Dá uma olhada nesse nome, assim, quem não conhecer. Tem muitas espécies de filodendros nativos do Brasil, de matas brasileiras, que podem ser cultivados em casa também, em lugares mais sombreados. Então, assim, são muitas ideias. Tem uma hashtagzinha, assim, para procurar na internet, que é Urban Jungle, em inglês, né? Que eu acho que é tipo floresta urbana, mas eu não sei se em português encontra muita coisa. Que aí são ideias lindas, que é isso que a pessoa está falando. Um ambiente com 20 vasos. Aí dá para pegar ideia. A maioria das plantas são super cosmopolitas, assim, tem qualquer viveiro. Então, com a Urban Jungle dá para encontrar muita inspiração legal para essa situação de apartamento. E, inclusive, tem algumas plantas também que até ajudam nessa. A espada de São Jorge mesmo, ela ajuda na regulação do ar, também dizem que ela ajuda na poluição, que ela absorve algumas partículas. E acho que é lírio branco também, não sei. Vale a pena dar uma pesquisada. É. A próxima pergunta é da Célia Almeida. Mariana, boa tarde. A pesquisa está disponível na internet? Como acessá-la? Olha, eu recebi de um amigo esse artigo, eu não sei como ele obteve, não sei se está aberto ou não, mas eu vou só mostrar de novo para a galera copiar direitinho e ir atrás. Deixa eu fazer isso só um minutinho. Tanto. Ou será que eu já fechei? Não. Tá aqui, ó, gente, que aí você já copia o nome de autor, título certinho e o nome da revista, ó, dá um print aí na tela, copia. Tá, é uma revista que tem versão online, né? Eu acredito que dê para. Aqui, ó, tem o site da revista, eu acho que deve dar para obter online, sim. É bem, bem, bem interessante esse artigo. Ô, gente, e fica aí a dica, né, assim, de uma frente de pesquisa tão interessante para ser abordada, né? Tem tanta coisa a ser feita. Eu acho que mais e mais tem que se admitir, né, que esse aspecto subjetivo da experiência humana, deixa eu parar aqui, ele é uma parte dos fenômenos da natureza, como eu tinha comentado, né? Então, assim, não existe a realidade lá fora, não é que não existe, mas assim, né? A gente não precisa sempre olhar, uma coisa é a realidade lá fora, isso a ciência estuda, outra coisa é a realidade aqui dentro, que é muito subjetivo, não tem muita explicação. Eu acho que mais e mais a ciência está integrando esses âmbitos, assim, né? E validando a experiência humana como algo dos fenômenos naturais, algo a ser estudado, entendido, mensurado e tal. Então, como comenta esse artigo, né, a gente está no país da megadiversidade, como são necessários estudos que mostrem a importância dessa megadiversidade na experiência humana, né? Eu acho super interessante e válido, assim, para quem quiser estudar. Próxima pergunta é do Matheus Antônio, para ambas. Como podemos conciliar o cotidiano urbano do dia a dia com a imersão no cerrado e com os ambientes naturais? Eu acho que
que essa pergunta, ela tá bem na direção do que esse artigo aponta, né? De que como é que é? Bem-estar? Não sei se é bem-estar que eles falaram, peraí. Saúde mental. Que a saúde mental deve ser considerada um serviço ecossistêmico para validar mais e mais, né? Que as pessoas tenham direito ao acesso aos ambientes naturais, perto de casa, né? De uma forma desimpedida, segura, etc. e tal. Eu acho, gente, que a gente em Brasília ainda está muito bem no Distrito Federal, assim, comparando com outros lugares do Brasil, que tem muita unidade de conservação no Distrito Federal, bem conservada, né? Então, eu vejo duas vias, né? Três vias. Uma é buscar, de fato, o contato com unidade de conservação, com RPPN, né? Com espaços, assim, com cerrado conservado. Outra é a linha que a gente tem buscado introduzir nas cidades com os jardins de cerrado, que não são cerrado. Tanto, gente, que o projeto Jardins de Cerrado não chama Jardins do Cerrado. E, assim, sempre não é que me perguntam, me corrigem, né? Eu envio um e-mail, projeto Jardins de Cerrado. A pessoa publica do Cerrado, ela acha que eu errei ao digitar. Mas não é. Por que chama Jardins de Cerrado? Porque eu considero que os jardins do Cerrado já estão lá. O Cerrado é um jardim. O Cerrado é belíssimo, né? Então, Jardins de Cerrado é para denotar que não, é uma ação artificial. É um cerrado plantado, é uma coisa, é uma representação cultural de alguma coisa. Mas então eu acho que isso presente no paisagismo também tem seu valor. A gente plantou recentemente uma rotatória só com plantas do Cerrado, na 210, 211 Norte. Antes tinha uma planta exótica lá, agora tem 33 espécies de plantas nativas. E às vezes as pessoas passam lá, elas me mandam foto pelo WhatsApp. E elas falam, Mari, é um pedacinho da Chapada dos Veadeiros, no meio de Brasília. Que claro que não é, né? Não tem a complexidade ecológica antiga e a antiguidade das coisas que a gente vai encontrar na Chapada, mas tem um pouquinho daquela experiência do capim ao vento, do sol que incide de manhã e aquilo acende, fica super dourado, das ervinhas, dos arbustos e tudo mais. Então eu acho que fomentar esse tipo de paisagismo é um dos caminhos também para ter isso mais perto. E a terceira via, né, que é a que eu comentei, é a natureza humana, é buscar a natureza humana, buscar a conexão com o corpo, com o silêncio, sabe, ligou a água na torneira, é perceber, gente, que aquela água, ela tá no planeta desde que o planeta é planeta, sabe? Essa água tá girando aí há milhões de anos, né? Ciclando de um lugar para o outro. Então, é porque no fundo, gente, com a correria do dia a dia, e mais ainda agora com a internet e tudo mais, a gente tá com uma visão estreita que não nos permite perceber sempre o quão mágico, quão precioso, o quão extraordinário é cada uma das coisas que nos rodeiam, né? Então a água que está nesse copo, sabe? Como que é essa água? A água que sai da torneira, né? O solzinho que entra no quarto de manhã. Então a gente tem natureza ao nosso redor, sim. E eu acho que precisa também, não substituição, não é que a água da torneira é tão legal quanto a da cachoeira e não precisa mais de cachoeira, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas que eu acho que a gente pode também ampliar a nossa sensibilidade, a nossa percepção para os elementos da natureza e para a nossa própria natureza que já estão presentes no dia a dia. Isso é muito curativo também. E eu vejo isso quando eu pratico meditação. Quando eu sento e consigo mesmo ficar ali, baixar a frequência e tudo mais, se depois eu vou lavar a mão na torneira, eu falo, nossa, aí eu vejo as gotinhas de água no box na hora de tomar banho, eu falo, gente, olha como ela escorre. Então, assim, isso tá aí, né? Mas a gente precisa de espaço mental para poder interagir com isso também. Sim, eu acho super importante, não é nem modificar assim, a rotina, não ter uma rotina, mas ritualizar o seu dia, né? Você pode acordar, fazer um alongamento, já não acordar olhando para o celular, que é algo que eu às vezes faço muito. Então, acordar, olhar primeiro o sol, esticar mesmo o corpo e procurar um alimento que seja bom para você comer, para você estar fazendo as suas atividades daquele dia e percebendo seu corpo, como é que eu vou fazer tal atividade hoje e tudo mais. E se você tiver esse acesso a qualquer área que tenha pelo menos uma sombra de uma árvore, alguma coisa assim, que você possa estar indo lá no final do dia ou tomar um sol também na sua casa,
já é uma forma de você estar tendo essa imersão, né, no cerrado, com a natureza, e tendo esse contato com o ambiente natural. Os jardins de cerrado também é uma ótima forma assim, da gente estar trazendo plantas ou para dentro de casa ou para próximo da gente, nas ruas, né? E essa questão também da gente estar cada vez mais indo atrás, acho que indo atrás e se engajando em ter unidades de conservação próximos da gente. Eu atualmente estou morando na Ceilândia, lá não existe nenhum parque urbano. Tem, obviamente, pistas de caminhada, mas é uma pista de caminhada que tem árvores, tem área verde, mas do lado tem uma pista que passa com um monte de carro, mas pelo menos ali eu já posso ter um contato assim, com o natural, já posso até comer, lavar, passar uma aguinha, então comer uma amora ali do pé, alguma coisa assim. Então, aos poucos, acho que a gente pode tendo esses acessos, né? Com a nossa própria natureza e com ambientes naturais. A próxima pergunta é da Ivone. Como vocês veem os modismos associados a esse contexto de bem-estar? Acham válido, ainda que seja um processo muitas vezes superficial e de apropriação? É uma boa pergunta, né? E essa questão do modismo, ela tá bem forte mesmo. E eu acho que teve até um certo crescimento agora, até com essa questão de rede social, Instagram, a própria pandemia também, porque agora as pessoas elas podem se encontrar mais. E, enfim, agora a gente está na seca, muito calor, e vai procurar a cachoeira. E, assim, por um lado é bom que vá mesmo e tenha esse acesso, mas eu vejo que é um processo que tem que estar alinhado junto com a educação ambiental. É bom a pessoa estar em contato ali, mas ver como é que ela utiliza, qual é a relação dela com aquilo. Se ela só vai ali consumir uma paisagem, tirar uma foto para o Instagram e vai embora, até tudo bem, né? Tá, mas se ela for ali já, por exemplo, eu fui no Indaiá, no Indaiá já teve tipo 500 pessoas num dia, numa outra vez que uma outra pessoa foi, encontrou 700 pessoas. Então, até que ponto isso pode ser benéfico ou não? Às vezes a pessoa só vai, ainda vai, estuja, é, faz coisas que não devem fazer, quer fazer fogueira, quer fazer churrasco, enfim. Nada contra a vida de pessoal das pessoas, mas de saber como chegar nesse espaço, né? Então, acho que é um processo que, dependendo do lugar, poderia, de repente, ter, por exemplo, um lugar que você paga para entrar, é interessante você ter um guia, ter alguma pessoa que olhe por aquele local, para que faça alguma certa. Evitar pelo menos essa questão de lixo, de às vezes a pessoa se arriscar para poder tirar uma foto ali, postar no Instagram, dessa questão do modismo. Eu vejo que é bom, mas tem esses lados do próprio ser humano que às vezes, né? E até essa questão de Santa Bárbara também, as cachoeiras da Chapada, né, que começaram a ter também um boom de gente indo, e às vezes ter 600 também pessoas por dia e ter que estar trocando. A pessoa só pode ficar uma hora na cachoeira porque outras pessoas têm que entrar. Então eu acho que é um processo que é válido também, porque acaba levando o turismo, traz economia, traz às vezes uma geração de emprego, mas é ver como poder interagir aí no meio disso tudo. Acho que a educação ambiental é um bom caminho. E os guias também, né? Estar sempre acompanhado de guias quando está nessas áreas naturais, acho que é importante para a pessoa estar mais ambientada no local, não ser tão superficial a experiência dela. Que é isso. Próxima pergunta. É da Letícia Castro. Nossa, Mariana, bem parecida comigo. Também faço caminhada e amo ver e ouvir o canto dos pássaros.
e apreciando o vento nas árvores. Lugar aberto traz com certeza aquela paz que precisamos. É interessante, né, como que mesmo sem a gente formular racionalmente isso, o corpo sente, né? Eu acho super legal, assim, importante. Agora, eu estava, numa das falas anteriores agora da Priscila, me levou a pensar, assim, como que realmente é importante ter esses estudos científicos, né? Que tem aquele comentário do médico que falou, poxa, que sociedade que a gente tá, que isso precisa ser provado. Verdade, né? A gente tá muito bagunçado mesmo na sociedade. Mas que importante é ter isso para validar. Sabe por quê? Não só para validar socialmente, mas às vezes a gente precisa dessa validação. Porque somos seres racionais e mentais também, né? Então, uma coisa também é a gente falar, nossa, eu sinto um prazer em fazer isso. Mas se de repente eu entendo, nossa, isso aumentou meu nível de serotonina, isso fez. Se a gente entende um monte de coisa que rola ali, a gente passa a valorizar ainda mais, né? Então, eu acho que essa validação científica, às vezes, é estimulante para a gente também, para buscar isso com mais. Para botar na agenda, sabe? Assim, eu não vou buscar a natureza ou a caminhada quando der. Não, eu talvez vou definir que 3 vezes por semana durante 1 hora é muito importante para mim. Então eu vou botar na agenda. Eu reparei isso recentemente com meditação, que eu tenho um ideal de meditar todo dia que eu não tenho enrolado. Mas eu passei a botar na agenda. E não é todo dia o mesmo horário, não. É assim, tá, eu vi a agenda do dia. Não, nesse dia tem esse horário. Nesse dia tem esse horário. Vou colocar na agenda. Os dias que eu botei na agenda, eu fiz. Os dias que eu não botei na agenda, uma coisa sobrepôs a outra, eu não arrumei tempo. Então, eu acho que tem uma questão de criar prioridade, e aí eu acho que essa consciência, então, da experiência direta e o que a ciência vai nos trazer, faz a gente botar na agenda, sabe? Assim, então, acho que é importante. A Bruna Brás falou: acho essencial também introduzir as plantas do cerrado na cozinha, nos incensos, óleos, cosméticos e etc., para a gente valorizar cada vez mais o nosso bioma. Nossa, sim, com certeza. E os alimentos do cerrado são maravilhosos assim também, né? Piqui, óleos de buriti e tudo mais. Isso também é essencial, né? Também para ir entendendo os cheiros, os óleos também, que são maravilhosos do cerrado e cada vez faz valorizar mesmo. E que essa valorização seja feita não só, né, pelo esse lado de matéria-prima também, né? Mas como algo que vai ajudar a gente mesmo. É isso. Hoje a gente fazer um comentário meio nada a ver aqui. A Priscila tinha falado assim que nem sempre ela consegue não olhar o celular logo cedo de manhã, né? Esse documentário, Dilema das Redes, tem um cara lá que ele fala o seguinte, que a maioria de nós, agora, olha o celular ou antes do primeiro xixi da manhã, ou durante o primeiro xixi da manhã. Que já está muito raro quem vai olhar o celular depois do primeiro xixi da manhã, assim. Isso já não está rolando. Então a gente está nesse. Mas eu acho também que a gente é a primeira geração que foi pega completamente por essa tecnologia, né? Eu acho que essa crítica vai começar a vir agora, né? De repente a gente vai entender que precisar olhar o celular antes do primeiro xixi da manhã tá tão viciado quanto tá viciado em qualquer outra coisa que vicia, né? Então, eu acho que aos poucos a gente vai passar a fazer essa crítica, vai entender que isso tá fazendo mal. Eu vejo que eu tô enxergando pouco. Quando finalmente chega o fim do dia, acabou, desliguei tudo, desliguei, sei lá, vou pegar um livro, tá bom que eu também não estou ficando mais jovem a cada dia que passa. Mas eu tenho um cansaço na vista, assim, que eu sei que é de passar o dia inteiro olhando pra tela. Aí chega a noite e não consegue mais ler. Então, acho que essa crítica vai começar a vir e a gente vai cada vez mais cair a ficha de que, puxa, esse contato com a natureza, ele é essencial, né? Assim, que a gente fica com uma vida mais estreita, né? Menos prazerosa, mais estressada, sem isso, assim, né? Vai perdendo o sentido, né? A gente quer mesmo correr da hora que acorda, da hora que vai dormir, pulando de tela em tela, né? Às vezes com 3 telas, às vezes tá a televisão ligada, tô no computador e o celular na mão, né? Será que a gente precisa mesmo de toda essa intermediação de tela com a vida, assim, né? E eu acho que a gente vai mais e mais chegar à conclusão que não, que isso está excessivo, que a gente foi pego por uma rede de manipulação mesmo, porque o que esse documentário coloca é isso, né? Que
o modelo de negócio das redes sociais é nos manipular para a gente passar o máximo de tempo possível em frente à tela. Então, eu acho que o caminho agora é essa crítica ir chegando até nós, a gente ser promotor dessa crítica também e sentir que, puxa, se eu passar o dia inteiro na tela, eu vou estar deixando de experimentar a riqueza dessa existência efêmera, né? As temperaturas, as sensações, os gostos, os cheiros. Eu não vou ter outro momento para isso, né? Eu não vou ficar de tela em tela até fazer 80 anos de idade, porque aí depois disso eu vou curtir. Não, eu tenho agora. Não sei se eu tenho amanhã, né? Então, assim, não podemos adiar, né, essas experiências únicas com esse universo maravilhoso que a gente brotou magicamente, né? Então, acho que a hora é agora para aproveitar tudo isso que a gente tem disponível. E pensando também nessa questão das telas, né, que agora ainda com essa pandemia ainda aumentou essa demanda por ficar em telas. E aí eu lembrei de um vídeo que eu vi, acho que na época da faculdade ainda, de um senhorzinho, que ele falava que todo dia, acho que era quando ele acordava ou quando o sol estava indo embora, ele olhava, ficava um tempo olhando para o sol indo embora, assim, nos montes, e falou que aquilo dali que por causa daquilo, ele nunca teve nenhum problema de visão, que a visão dele era ótima. E num desses estudos também fala assim, que essa vitamina D absorvida pelo sol, ela também ajuda você a não ter problemas de miopia, por exemplo, que eles constataram. Então, até você olhar, às vezes, um pouco para o sol, quando ele está mais fraco, pela manhã ou pela tarde, também já pode estar ajudando a regular ou ajudar de alguma forma aí a questão da vista, né? Que é super importante. E a gente está sentindo esses outros estímulos também, porque às vezes você fica dentro de casa, ali nas telas, e só um sentido seu, dois, que estão sendo estimulados, né? E a gente tem vários aí, entre os 5 básicos, que é tato, olfato, paladar, dentro desses ainda tem vários outros tipos de sensações e coisas que a gente pode estar sentindo e estimulando durante o dia, estando em áreas, né, mais naturais, mais verdes, em ambientes diferentes do urbano. E lembrar também de mudar a distância focal, né? Então, beleza, tem que agora ficar aqui 4 horas no computador fazendo não sei que trabalho. A importância que é levantar, se não der para levantar, só olhar para algum lugar mais longe, para outro mais perto, para fazer esse músculo, não sei se é músculo, né? Mas dos olhos, ele trabalhar em diferentes posições, assim, de foco, né? Que isso é muito importante. Eu acho que é por fazer pouco isso que chegar à noite eu não consigo ler mais. Por exemplo, agora a gente está aqui conversando. Eu tô a 70 centímetros de distância da minha tela e dei poucas olhadinhas aqui para o entorno, né? A gente está fazendo isso, é muito importante levantar. Uma das grandes funções de caminhar, não funções assim, mas um dos grandes benefícios de caminhar é bombear o sangue, né? A gente sabe, vai melhorar a circulação. Essa ficha para mim só caiu um dia que eu fui numa médica que colocou o estetoscópio, que normalmente ouve o coração, ela botou na minha panturrilha e ela me deu para escutar. E aí ela pegava a sola do meu pé e apertava assim, ó. Gente, parecia uma esponjinha e ela não apertava forte, não. Quando ela apertava fraquinho, eu ouvia assim. Então ela me explicou que quem bombeia, assim, quem mais ajuda a bombear o sangue nas veias, né? As veias, pro coração, são os pés. É a sola dos pés que impulsiona, que facilita que o sangue volte para o coração. Então, sabe, esse simples ato de caminhar, a gente está. Então, como é importante a gente conhecer esses processos, né? Porque depois que eu escutei esse. Eu tenho muito mais vontade de caminhar, sabe? Eu entendo muito mais que, mesmo que seja uma caminhada de 15, 10, 20 minutinhos, ela vai ser muito importante para o meu coração, assim. Enfim. Chega, deu vontade de caminhar, levantar. Temos mais perguntas?
Então, gente, nós não temos mais perguntas, então vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, a Mariana, a Priscila, por aceitarem o nosso convite, a vocês, participantes, que assistiram e fizeram comentários, também ao Decanato de Extensão, por divulgar a ciência, por todo apoio, a Eva, a Luana, o João, por o suporte nessa semana universitária, ao William, que faz um trabalho incrível na manutenção do Jardim Luiz Ribeiro, a todos que participaram do evento, a toda a equipe do Jardim, que se empenhou muito para que esse evento acontecesse. Fiquem bem, bebam água, tomem sol, se possível, um banhozinho de cerrado. E é isso. Tempinho para vocês, meninas, se quiserem se despedir, acrescentar alguma coisa. Eu quero agradecer mais uma vez e reiterar o carinho muito grande que eu tenho por vocês, assim, né, pelos alunos da UNB, muito pela galera ligada a ciências biológicas, né, galera do IB, assim, é uma turma que eu gosto muito de estar junto. Parabenizar pelo evento, pela organização, por essa oportunidade para conhecer a Priscila, que eu gostei tanto de ouvir falar e eu gosto muito de seguir no Instagram. Sigam a Priscila no Instagram, Banhos de Cerrado, né? Ela vai falar, eu tô como Jardins de Cerrado no Instagram, tem o site também, www.jardimdecerrado.com, e seguimos junto aí. Obrigada pela oportunidade, adorei participar. Também agradeço pela oportunidade de ter participado aqui, conversado com vocês. Também foi um prazer conhecer Fernanda, Mariana, a Gabriela, outras pessoas aí que estão na produção. Agradecer também pela Maria Eduarda, né, que me convidou. E quero conhecer melhor depois esse Jardim Luiz Ribeiro, que eu fui acho que só uma vez, quando estava bem no início. E é isso, vamos continuar trocando. Sigam aí as nossas páginas, Banho de Cerrado, Jardim de Cerrado também. E por lá a gente pode ir conversando, trocando. Estou aberta aí também a parcerias, trabalhos, a lutar aí também por mais áreas de conservação na nossa cidade, no nosso país. Afinal, né? Tá tudo aí bem complicada a situação, mas estamos aí. Sou para restaurar cerrado, para plantar cerrado, plantar qualquer plantinha, podem chamar. Fazer banho de cerrado também. Desde Ô, já gente, agradeço. desculpa, Priscila. Pode falar. Eu só queria dizer que agora é uma época super legal para visitar o Luiz Ribeiro, porque quem puder, né, não é hora de ficar saindo por aí, mas se não foi esse ano, ano que vem. Mas eu só queria comentar que esse finalzinho de seca, ele tá super seco, tá com aquela cara assim. E agora a gente começou a podar e é incrível, porque no que pode começa a chover, ele rebrota verde, firme, forte, totalmente diferente. É uma mutação muito bonita que rola assim, nessa mudança de estação no Cerrado e no Luiz Ribeiro também. Então é um sinal aí de que a gente vai sempre rebrotar. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, não esqueçam o formulário na descrição do vídeo.